Primeiramente, meus cordiais cumprimentos à Vossa Excelência, que preside essa sessão do Tribunal do Júri, meus cordiais cumprimentos também aos integrantes da defesa e, por fim, e principalmente, meus cordiais cumprimentos aos senhores que integram o corpo de jurados aqui esta noite. Pois bem, estamos aqui hoje para julgar o caso no qual Marcelo Malvio Alves de Lima está sendo condenado, está sendo processado pelo crime de homicídio na modalidade dolosa, eventual, consumado e também qualificado, contra a vítima Carolina Menezes Sintra Santos, pelos fatos já brevemente expostos aqui aos senhores, que ocorreram na noite do dia 9 de julho deste ano. Pois bem, senhores jurados, a promotoria inicia sua fala esboçando um breve resumo sobre o que as testemunhas arroladas nestes autos falaram em seus depoimentos. E já que são um teor unânime, eu fiz um breve resumo de todos eles, e de forma que são 2 policiais, são 7 no total, 7 testemunhas no total que prestaram depoimentos, estou aqui no caso, e 2 policiais e 5 testemunhas presenciais. Eles apontam aspectos que são fundamentais e que com certeza vai ajudar os senhores que formarem suas respectivas conclusões depois do caso. Pois bem, eles dizem que Marcelo estava em uma velocidade completamente incompatível com a via na qual ele trafegava naquela rua, naquela noite, que é a Rua Tabapuã. É uma velocidade altíssima, como o Instituto de Criminalística constou em seu laudo. E, além disso, ele também apresenta nítidos sinais de embriaguez, mesmo quando foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após a colisão, mesmo tendo ele se recusado a fazer qualquer tipo de exame que constatasse que ele havia bebido aquela noite. Porém, posteriormente, em seu interrogatório, ele admite que sim, ele bebeu antes de dirigir e que não ingeriu nenhum tipo de alimento junto com a bebida, o que possivelmente possa ter potencializado o efeito do álcool em seu organismo. Outro fato que é um pouco chocante, até mesmo eu me arriscaria a dizer, foi que Marcelo demonstrou um certo desprezo com a vida humana após a colisão, pois ele fez uso de seu aparelho celular, quando ele já havia passado pelos primeiros socorros ali, que foram feitos pelos bombeiros, e ele ligou para um amigo, que ele depois passou o nome em seu interrogatório, chamava-se Daniel Tesser, e indagou várias vezes a frase, abre aspas, acabaram com o meu carro, fecha aspas. Ou seja, senhores jurados, fica comprovado de que Marcelo teve a preocupação naquele momento apenas com o seu bem material, com o que ele teria que arcar posteriormente apenas com o bem material. Em nenhum momento ele indagou como estaria as condições de possíveis vítimas que ele acabara de ocasionar ali naquele acidente. Ele nem sequer perguntou como estava a Carolina no momento em que ele havia tirado sua vida naquele acidente. Pois bem, somado a tudo isso, senhores, esses comportamentos errôneos anteriores e posteriores à colisão que ali ocorreu entre os veículos, ocorreram em um bairro no qual não é compatível esse tipo de comportamento, porque o Itaim Bibi, talvez seja de um conhecimento de uma maioria dos senhores aqui, é um bairro muito frequentado, principalmente de noite, durante as madrugadas mesmo, porque é um bairro cheio de bares, casas noturnas e também um bairro com ruas cheio de cruzamentos. Todas as vias ali têm inúmeros cruzamentos, enfim, é incompatível uma velocidade superior a 100 km por hora em um tipo de local como esse. Em qualquer lugar da cidade de São Paulo, mas o bairro de Itaim Bibi também, principalmente por ser muito movimentado na madrugada, ter muitas pessoas ali ao redor. Eu vou passar um vídeo aos senhores que tem uma breve simulação do que ocorreu na noite do dia 9 de julho e depois o que os institutos de criminalística constatou da velocidade que Marcelo estava no momento do acidente. Madrugada de 9 de julho, na Rua Tabapuã, bairro do Itaim Bibi, região 9 da capital paulista, Porsche acelera. Neste outro carro, modelo Tucson, Carolina segue sozinha numa rua transversal, Bandeira Paulista. Os peritos não encontraram vestígios de que o Porsche tenha freado ao ver o carro da advogada cruzando lentamente o sinal vermelho. A colisão é tão violenta que o Porsche chega a tirar a Tucson do chão e gira 180 graus. A Tucson foi arremessada, ela ruiu, ela não há sinais de arrasto no local. De acordo com o laudo, depois da colisão, os carros se deslocaram 18 metros. A Tucson ainda bateu numa árvore e ficou prensada no poste.
Agora as informações sobre a velocidade do Porsche. A câmera de segurança que fica nesta empresa filmou o carro de Marcelo Malvo de Lima 29 metros antes do cruzamento. Os peritos descobriram que nesse ponto, em frente à empresa, o carro do engenheiro percorreu cerca de 11 metros em menos de 1 segundo. Com esses dados, a perícia calculou a velocidade do Porsche quando passou em frente à câmera, 116,64 km por hora. Mas o laudo faz uma ressalva. A câmera é de baixa resolução e há distorções na imagem. Por isso foi definida uma margem de erro de cerca de 20% para mais, para menos. Ou seja, a velocidade do Porsche, 29 metros antes da batida, pode ter variado entre 92 e 141 km por hora. O laudo... Então vejam, senhores, o laudo proveniente do Instituto de Criminalística comprova que a velocidade que Marcelo estava naquela noite que ocorreu o acidente é superior à permitida sim e aproximadamente 3 vezes superior. Talvez se ele não tivesse nessa velocidade com o carro, ele poderia ter evitado o acidente em tais proporções ao ponto de tirar a vida de Carolina, como foi feito de modo brutal. Ela teve ferimentos de corte no crânio, enfim, até que teve óbito no local do acidente. Possivelmente a defesa vem aqui perante os senhores e alegue que Carolina também tem tanta culpa quanto Marcelo neste acidente. Primeiramente porque ela passou no farol vermelho, na rua Bandeira Paulista, no cruzamento com a rua Tabapuã. Só que eu acho que é de conhecimento também da maioria dos senhores, de que vivemos infelizmente em uma cidade na qual a segurança é muito precária. Talvez teríamos que nos colocar no lugar de Carolina e pensarmos, nós também não teríamos atravessado o sinal vermelho se sentíssemos ameaçados por qualquer coisa? Eu acho que é um comportamento, obviamente, errôneo, até mesmo perigoso, porém, às vezes necessário, para preservarmos nossa própria segurança. Além disso, senhores jurados, tem uma testemunha aqui chamada Celso Bispo da Silva, era um taxista que estava parado atrás da Carolina nesse farol que eu mencionei aos senhores. E ele disse que Carolina avançou no sinal vermelho, só que com muita cautela. Ele descreve aqui no depoimento deles, depois se os senhores quiserem ter contato com os autos, fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida, que Carolina foi avançando lentamente, parou sobre a faixa de pedestres, olhando se poderia atravessar e somente depois atravessou a rua Tabapuã. Ou seja, ela jamais poderia imaginar que estaria vindo um indivíduo a uma velocidade completamente incompatível com a via e que não daria tempo dela atravessar a frente do carro. Então sim, é um comportamento errôneo. Porém, será que nós não teríamos que fazer a mesma coisa que ela naquele momento? E não esperaríamos também? Eu acho que ninguém espera que uma pessoa venha na sua direção a mais de 100 km por hora em qualquer rua aqui de nossa cidade de São Paulo, né? Acredito eu. Posteriormente também podem alegar que Carolina também havia bebido na noite do acidente. E é verdade isso, senhores, ela bebeu também. Foi constatado no exame de sangue que, posterior ao feito no corpo da vítima, e sim, ela havia bebido. Só que, senhores, ela apresentou um comportamento muito mais prudente do que o réu, que em momento algum apresentou um comportamento prudente, nem antes da batida e nem posterior à batida, porque ele mostrou total menosprezo à vida daquela pessoa que ele tirou naquele momento. Ele não prestou, às vezes, poderia até ter negado o socorro, né? Porque uma pessoa que se preocupa menos somente com o seu carro ali no momento da batida, não vai se preocupar com quem, né, estava lá jogado, preso nas ferragens ali do outro veículo, né? Também eu acho que é válido ressaltar, senhores, que somado a tudo isso, a promotoria tem o seguinte pedido: a condenação de Marcelo pelo ato que ele praticou naquela noite. E agora eu vou explicar aos senhores o porquê do pedido da acusação. A acusação pede que Marcelo seja enquadrado na pena de um homicídio consumado, doloso na modalidade eventual e, posteriormente, também com uma qualificadora, que é um aumento de pena. Por que um homicídio consumado? Porque a vítima veio ao óbito no local. Isso não tem o que discutir. Na modalidade de dolo eventual, por quê? É um conjunto de atitudes errôneas somadas a um local totalmente incompatível. Ou seja, ele assumiu o risco daquilo que ele fez, daquilo que ele estava praticando, em um local completamente incompatível, que é o bairro do Itaim, naquele momento, mesmo sendo uma madrugada, mas ali tem um monte de gente circulando e tudo isso.
E posteriormente com uma qualificadora, que é um agravante da pena, que é justamente o fato dele ter colocado não só em risco a vida de Carolina, mas de todos aqueles que circulavam ali ao redor naquele momento. Estavam todos correndo o mesmo risco. Ele fez uma vítima naquela noite, mas poderia ter feito várias. Agora eu vou passar a palavra ao meu assistente de apuração e desde já eu agradeço a atenção do senhor. Boa noite, Tício, boa noite, caríssimos colegas de defesa, boa noite, senhores jurados. Bom, nós estamos aqui exatamente, num primeiro momento, considerando o que foi colocado pela doutora Gabriela, cuja função desse ente jurídico, que é o Ministério Público, é ser vigilante, sempre alerta para onde houver violação de direito. E o fato aqui narrado tipifica claramente, de forma absurda, violação ao mais basilar bom senso. Porque qual seria o objetivo do ordenamento normativo se não priorizar a vida humana? E é exatamente o objetivo maior do ordenamento normativo brasileiro, que é precisamente de guarnecer, de dar garantias, sobretudo para uma jovem de 28 anos, advogada, como muitas de vocês aqui, dos jurados, gozarão, portanto, de juventude, gozarão, portanto, de formação profissional. O que seria, então, se no momento em que vocês menos percebessem, tivessem o resultado de todo um sonho, que é conseguir a formação, conseguir se colocar bem profissionalmente, tudo isso ceifado apenas por uma atitude irresponsável. Quisera que fosse só irresponsável, mas como poderemos ter dimensão ou mensurar a responsabilidade de alguém que ceifou uma vida em pleno vigor de sua juventude, mostrando pela pouca idade muito conhecimento, considerando que era formada, uma juventude, uma vida toda pela frente, ceifada por uma atitude inconsequente, que este ordenamento normativo, durante muito tempo, entendeu como sendo uma forma não intencionada. Tudo bem, eu concordo, mas vocês vão convir comigo também que ele assumiu todos os riscos decorrentes da sua atitude, considerando que era um homem letrado, era formado, era engenheiro, portanto ele sabia muito bem a velocidade que aquele automóvel poderia desenvolver. Ele não era qualquer um, ele não era um jovem, ele não estava simplesmente fazendo teste. Ele é um engenheiro formado, tem conhecimento de cálculos. Ele sabia precisamente dos riscos que poderia advir a partir do momento que ele acelerasse aquele automóvel, que não é qualquer um automóvel. Ele é um automóvel, primeiramente para ser adquirido, não é qualquer um. E o diferencial desse automóvel é exatamente a velocidade. Ora, muito fácil, portanto, deduzir que um automóvel projetado para correr, para desenvolver velocidade, numa via pública, o que não permite o tráfego de automóveis, de veículos em grande velocidade, fica patente, fica claro, fica notório que ele sabia dos riscos que poderiam advir dessa conduta, como de fato aconteceu. Nós, Ministério Público,
considerando que a função precípua desse ente jurídico é a dominus litis. É exatamente se posicionar sempre que enxergar, sempre que ver, sempre que observar violação ao Estado de Direito. Como poderíamos nos calar? Uma doutora poderia se calar diante de uma situação como essa, que está irreparável, irremediável? Como voltar a dar a vida, a juventude para essa pessoa? De que forma nós, responsáveis exatamente por manter o equilíbrio e a segurança jurídica, não entender que houve, de fato, de forma incontestável, violação ao mais basilar bom senso, considerando, eu gostaria depois de ouvir o que eles irão apresentar como sendo de maior valor do que a vida humana. Ou será que criamos leis para sermos vítimas dela mesma? Nós temos agora a oportunidade de mostrar que esta violação nós podemos remediar. É claro que não traremos Carolina de volta, o vigor da sua juventude, tendo toda uma vida pela frente, mas como representantes das minorias, dos direitos difusos, desculpe, e das pessoas que precisam ter e ser amparadas pelo próprio ordenamento, é que nós, Ministério Público, decidimos pela denúncia de dolo eventual, que inclusive esse entendimento não é só nós outros, já tem acordo julgados pelo próprio Supremo Tribunal Federal, de que um crime, uma conduta que leve ao óbito em razão da direção de um automóvel, já existe esse entendimento de que essa pessoa deverá ser responsabilizada sim, sobretudo considerando que o autor dos fatos não é esclarecido e sabia muito bem de todas as características do automóvel que dirigia. Tanto que, como a doutora falou, sua primeira preocupação, depois que ele enfim se viu sobrevivente do acidente, era a preocupação não com o dano que ele poderia ter causado, mas com o dano que o automóvel poderia ter sofrido. Por quê? Porque ele sabia muito bem que objeto era aquele que ele estava a dirigir. Não é um objeto comum. Portanto, senhores, nós da promotoria pedimos pela condenação do réu por homicídio doloso, a modalidade eventual. Obrigada. Bom, nos termos do terceiro parágrafo do artigo 476 do CPP, é dada agora a palavra à defesa do réu. Obrigada, excelentíssima. Boa noite, senhores juízas, boa noite, promotoria e aos senhores jurados. A promotoria vem aqui primeiramente desrespeitosamente, esbravejando o que diz ser a verdade, mas desrespeita, na verdade, senhores, a capacidade de discernimento dos próprios jurados e tenta manipular os fatos. Eu gostaria de iniciar a defesa do meu cliente, o senhor Marcelo, evidenciando o que de fato se sucedeu naquela madrugada do dia 9 de julho deste mesmo ano. Primeiro, o senhor Marcelo, ele saiu do seu trabalho na noite do dia 8 de julho e foi até a sua casa. Por volta das 10 horas da noite, ele foi buscar uma amiga no bairro do Paraíso
para levar para jantar, para conversar, e se dirigiram os dois para o restaurante Mercato Café, na Avenida Alameda Pellegrino. Sim, no seu depoimento, a polícia ele disse que consumiram os dois uma garrafa de vinho, salientando que sobrou 1/4 do conteúdo da garrafa de vinho e, ao mesmo tempo, consumiram água. Por volta da 1h30 da madrugada, deixaram o estabelecimento. Marcelo levou a sua amiga de volta para a residência dela. Como estava sem sono, resolveu ir até uma lanchonete chamada New Dog. Refez o caminho, desfez o caminho que havia feito até a casa da sua amiga, e aproximadamente às 2h30 da madrugada do dia 9 de julho de 2011, foi obrigado a parar na esquina da rua João Cachoeira com a rua Tabapuã, por causa de um sinal vermelho. Nesse período de tempo, ele avistou 2 elementos estranhos que se aproximavam do carro e que agiam estranhamente. Senhores, por favor, pensem os senhores às 2h30 da madrugada, na cidade de São Paulo, expostos a todos os perigos que sabemos que acontecem, roubo a carro e atentado à própria vida. Ansiosamente, o meu cliente aguardava a abertura do sinal para que pudesse se livrar daquele perigo iminente. Diga-se de passagem, acredito que todos os senhores há de concordar que era um perigo que se apresentava naquele momento. Ele não nega que acelerou o carro, porém não se recorda de ter atingido a velocidade que a promotoria apresenta e que mostra em vídeo especulação, porque não é provado a velocidade do carro que se encontrava no momento do acidente, e nega sim ter atingido a velocidade de 150 km por hora. Não integra a conduta do meu cliente trafegar a essa velocidade. Quando percorreu 2 quadras, um carro Tucson entrou na sua frente sem que ele tivesse a menor possibilidade de desviar, frear ou parar o seu carro. Eu gostaria pelo menos que os senhores concordassem comigo de que a vítima, diga-se de passagem, uma colega de trabalho, que eu gostaria, junto com o meu colega Vitor, apresentar os meus sentimentos, Carolina Menezes, vítima fatal desse acidente, assumiu também, junto com o Marcelo, a culpa desse acidente. Por quê? Porque ela ultrapassou o sinal vermelho. Ela também havia bebido na noite em que o crime aconteceu. Ela assumiu da mesma forma as consequências que a atitude dela poderia provocar. Após essa batida, senhores, o que aconteceria com qualquer pessoa, o meu cliente teve uma falta de sentidos por um lapso de tempo, e quando acordou, ele não teve o raciocínio das consequências que aquele acidente havia produzido. Ele ligou para um amigo que lhe prestou assistência e após disso foi encaminhado ao Hospital São Luís com graves lesões corporais, inclusive permaneceu hospitalizado por um bom período de tempo. No hospital, ele teve um lapso de memória, não se recordava de fatos, pessoas e o local do acidente, mas quando a recobrou, e a irmã dele afirma isso, ele ficou chocado com a proporção do acidente, e quando soube que a vítima havia falecido, ele ficou chocado emocionalmente, tanto que dias depois só ele teve condições psicológicas de prestar o depoimento à polícia. Senhoras e senhores, meus sinceros cumprimentos a Vossa Excelência, meus sinceros cumprimentos à promotoria e aos senhores jurados. Bom, inicialmente, nós temos que ressaltar que temos aqui um ser humano educado desde o início de sua vida pela honestidade, por todos os valores éticos constantes da nossa sociedade. Então, se você analisar toda a vida desse ser humano até o momento do acidente, não ocorreu
em nenhuma ocasião, qualquer desrespeito à legislação vigente, qualquer antecedente criminal, toda a biografia do meu cliente. Em seguida, é interessante ressaltar que no momento em que ele estava parado no sinal da esquina da rua João Cachoeira com a rua Tabapuã, dirigiram-se até ele dois elementos estranhos que causaram medo no meu cliente, causaram temor no meu cliente, pois poderiam vir a roubar o bem dele, que seria o carro. Em virtude desses dois elementos que vieram sentido ao seu carro, meu cliente, movido por desespero, acelerou, arrancou bruscamente da esquina da rua João Cachoeira com a rua Tabapuã e 2 quarteirões depois veio a colidir com a Hyundai Tucson, que, atravessando o sinal vermelho, projetou-se na frente do sentido que o Porsche estava indo. Então, a Hyundai vinha, atravessou o sinal vermelho e o Porsche, bloqueado pela Hyundai, bateu e causou o acidente. Veja bem, é certo que meu cliente estava um pouco acima da velocidade permitida na via pública. Porém, não há como negar que a própria vítima desobedeceu a norma. Vítima essa que é uma advogada, vítima essa que tem o dever social de sua profissão de honrar a lei, de representar a obediência à legislação. Então, não tem sentido essa vítima atravessar o sinal vermelho naquela hora, apesar de viver na cidade de São Paulo. Não tem sentido que ela, desrespeitando a lei, venha a acusar o meu cliente como se só ele estivesse desrespeitando. Eu gostaria de acrescentar, senhores, o valor da vida humana. Sim, a promotoria acusa o meu cliente de desvalorizar a vida humana, de não respeitar a vida humana. Isso é um tremendo absurdo, uma vez que meu cliente ficou chocado quando soube do fato, já havia exposto isso anteriormente. Eu gostaria apenas de... A promotoria disse uma jovem de 28 anos, que infelizmente morreu naquele acidente. Mas como a gente explica, senhores, sendo que 2 pessoas concorreram para a produção de um acidente, que apenas uma delas seja julgada nesse tribunal? Com certeza, a advogada Carolina teve o óbito, mas ela não está aqui para concorrer na culpa. Senhores, o meu cliente é um jovem, também de 36 anos, advogado formado, do qual, do trabalho dele, depende do sustento da família dele, dos sócios, de famílias inteiras que dependem do trabalho dele, e ele nunca esteve envolvido em casos ilícitos. É uma pessoa honesta, digna, tem residência fixa, o que podemos concluir que, em hipótese alguma, teve intenção de produzir o mal. Em momento algum teve intenção de causar dano à vida de outra pessoa, que jamais tiraria a vida de uma pessoa. O que aconteceu foi uma fatalidade, senhores. Uma fatalidade. Tendo em vista isso, a defesa pede nessa reunião que seja aceita o pedido de exclusão de licitude, uma vez que meu cliente agiu em legítima defesa, em estado de necessidade, tendo em vista que 2 elementos se aproximavam do carro, e ele quis sim defender o patrimônio, mas acima de tudo, defender a própria vida. Continuando o raciocínio da advogada doutora Denise, o que nós temos aqui trata-se unicamente e exclusivamente de uma fatalidade que os senhores podem analisar observando o fato relatado no vídeo, relatado pela juíza, relatado pela promotoria, pela defesa,
é que o nosso cliente, justificadamente, acelerou o carro tentando proteger o seu próprio bem. E jamais, até pelo próprio caráter do cliente, até pela própria educação, até pela própria moral do cliente, jamais ele teria a intenção de tirar a vida de uma pessoa. Nosso cliente que é engenheiro, nosso cliente que é sócio de várias empresas, nosso cliente que é um profissional bem-sucedido, jamais teria a intenção de cometer um homicídio. Portanto, é um tanto quanto equivocada por parte da promotoria alegar homicídio doloso consumado, justamente pelo simples fato de que não houve, em momento algum, a intenção do meu cliente de provocar um homicídio. O fato dele, naquela noite, talvez ter ingerido vinho, o fato dele aquela noite talvez ter dirigido uma relativa imprudência, relativa eu digo porque ele estava sendo ameaçado por dois elementos, o fato dele ter talvez ultrapassado em muito a velocidade, não pode levar os senhores a concluir que ele teve dolo de cometer aquele homicídio. Portanto, é simplesmente inadmissível que os senhores jurados votem pela condenação do mesmo por homicídio